Hoje, nós trabalhamos com 3 linhas que não atendem a população, foram juntadas. Quando começou o transporte, eles eram 7 linhas, e aí desceu para 5 e para 3. Então, foram juntando as linhas, vamos dizer assim, para ficar fácil de entender, e a gente tem um grande fluxo de passageiros hoje nos horários de pico, que são os horários para vir trabalhar e nos horários de volta à tarde. São nos extremos do dia, 7 horas da manhã, 8 horas e 17 às 18. Exatamente, Jerônimo. Então hoje os nossos ônibus trabalham com uma volta de manhã, 2 voltas. Essa volta ela demora em torno aí de 1h10, tá? Então é muito tempo. Para você ter uma ideia, a pessoa que entra às 8, ela tem que pegar às 6 para ela chegar umas 7h10, 7h15 até no destino. E aí essa outra volta, ela começa depois disso e ela vai terminar às 8h30 da manhã. Então, já passa o horário, entendi. Passou o horário de todo mundo. Então, a prefeita, preocupada com isso, desde a época da eleição tal, e ela pediu para que a gente fizesse um levantamento do que poderia ser feito. E nós fizemos o seguinte, desde fevereiro a gente está trabalhando com essa demanda, e nós vamos ampliar o número de linhas e também o número de horários. Certo. Então, a gente hoje, nós estamos na cidade de Assis. Eu vou apertando aqui, você vai falando aí, Leandro. Nós estamos hoje com 3 linhas. É isso? Correto. Correto. Essas linhas, elas cortam a cidade de Assis. Neste momento, vamos falar assim, para quanto se deve começar essas novas linhas quando o projeto estiver estabelecido? Que eu falo o projeto estiver estabelecido com os novos veículos, né, com essa nova estrutura. Se pensa em quantas novas linhas? O Jerônimo, é assim, depois do estudo feito, nós vamos trabalhar com 5 linhas. 5, tá. Aumentam 2. Exatamente. As linhas que vêm lá do Pacaembu, ela vai voltar a ser uma linha única, que ela era uma linha que ela foi juntada em 3 linhas. Então ela vai voltar a ser uma linha única e a criação de mais umas. Reformulamos os trajetos, tá? E vamos operar com 5 linhas. Nos horários das 10 para 6 da manhã, e esse 10 para 6 da manhã, para a população entender, é lá no bairro. Então, ele sai lá do Pacaembu. Vamos lá no Complexo Prudenciana, que antigamente era só o Complexo Prudenciana, nós já estamos lá perto de Tarumã já, né? Assis cresceu demais. E a empresa construtora Pacaembu começou a construir muitos bairros lá. Até o governador esteve lá entregando algumas casas lá. E então o Marco Zero, 10 para 6 lá. É isso? Isso. 10 para 6 no Marco Zero, bairro. Certo. E aí do bairro, ele começa a rodar às 6 horas da manhã e vem para o terminal urbano para a integração. Ele chega de qualquer ponto da cidade no terminal urbano em 30 minutos. O terminal urbano que você fala é aqui no centro da cidade, continua aqui, lá do Camelódromo, continua. Isso, exatamente. Então, ele vai sair de lá às 6, 6h30 ele está aqui. Aí ele faz a integração para quem vai para outros pontos da cidade, e aí ele vai chegar no bairro novamente das 6, 6h30 às 7. Entendi. Ele está no bairro de novo às 7. Aí ele pega lá de novo e volta para a integração. Então vai funcionar. Então sim. Ô Fernandinho, tem que desenhar pra gente aqui, né? Que é o seguinte. Então, você vai fazer ida e volta com essas 5 linhas. Elas se conversam no centro da cidade. Do mesmo jeito que ele vem, ele vai voltar pelo mesmo, entre aspas, pelo mesmo trajeto. Então, a pessoa que está vindo do outro lado lá do bairro, ela vai... Baldeação, que o pessoal fala em São Paulo, né? A baldeação acontece aqui no centro da cidade. Aí eu vou saber, esse ônibus vai para Pacaembu, esse ônibus vai para Vila Cláudia, esse ônibus vai para Dom Antônio, e é ali que eu decido para onde que eu vou. Então eu não vou mais direto. Exatamente, Jerônimo. Todo mundo vai vir fazer a integração aqui no terminal urbano. Aí dali você vai para outro ponto. Inteligente isso, muito bom. Uma linha que ela aturava aí 1h10, do bairro até o ponto final, ela vai vir aqui na integração com meia hora. Então, vamos pensar assim, lá na ponta do bairro e aqui no terminal, nós vamos ter o quê? A cada meia hora um ônibus passando. Isso das 6 da manhã
E a última, ela começa às 11h30 da noite e finaliza à meia-noite. Meia-noite? Meia-noite. Com as 5 linhas ou não? Diminui? Com as 5 linhas. Durante todo o dia? Durante todo o dia, a cada meia hora. Para resolver esse problema, tinha muita reclamação em relação ao horário de serviço, o horário das pessoas que vêm no banco. Estudantes, então, nem se fala. Principalmente o pessoal da noite. Então, agora isso vai voltar a funcionar de uma forma eficaz. Eficaz quando você fala assim, então a gente não vai ter horário de pico, a gente vai rodar com as 5 linhas. Verdade. Das 6 da manhã à meia-noite, as 5 linhas. De meia em meia hora tem ônibus na ponta do bairro, dali meia hora. Horário cheio que a gente fala, 6 horas. Isso. Hora cheia, bairro. Hora quebrada, 6h30, 7h30. Aqui, centro. Centro. E volta para fazer a outra meia hora no bairro. Isso. Tá. Então são 5 linhas. Os trajetos, e aí que eu acho que o pessoal deve estar se perguntando, com certeza vai cobrar, né? Não. Não vai? Não. Mas vai manter tudo isso de ônibus rodando, Gabrinha, tudo o dia inteiro? Rodando o dia inteiro. Já foi feito um estudo técnico, preliminar, um termo de referência, tudo certinho, quanto isso custa, comparado com o que o município gasta, ou o que o município gastaria para adquirir novos ônibus e fazer esse serviço. Para você ter uma ideia, um ônibus desse custa em torno de R$900 mil, um ônibus zero. É isso que eu estou perguntando. Gabrinha, a conta fecha, Gabrinha, sabe por quê? É porque o transporte é caro. A gente precisa falar isso, né? A gente vê que é um gargalo na capital, né? É um gargalo. Tem cidade que não funciona, trava tudo. E aqui como que vai funcionar? Os novos ônibus serão 0 km, como vocês anunciaram. Exatamente. Tá, e como vocês vão conseguir esses ônibus 0 km? E aí eu acho que eu teve uma matéria hoje falando sobre a questão de parcerias. É parceria? É a prefeitura comprando esses ônibus direto? Como que vai funcionar essa estruturação? Não, a prefeitura está contratando emergencialmente um serviço de locação. Então os ônibus serão locados? Locados. Um ônibus zero locados para atender a população. Dentro das normas, da lei, tudo certinho, porque a lei ela prevê que o ônibus do transporte coletivo ele pode ser usado até no máximo com 11 anos de idade. Os nossos aqui já têm 16. Então eles já estão em desacordo com a lei. Então vão vir ônibus novos. Esse prazo de contrato é de 1 ano. Então a gente vai fazer 1 ano de contrato para ver como que funciona, até para entender um pouco o negócio, né? Isso, e para ver o que se precisa aumentar mais uma linha, preciso diminuir, preciso aumentar mais 2. A princípio, o estudo, 5 linhas atendem. Tá? Então, assim, depois disso, nós vamos partir para uma segunda etapa. Depois de 1 ano? Ou dentro desse 1 ano? Dentro desse 1 ano, nós temos que fazer um planejamento para abrir uma licitação, uma concessão do serviço do transporte público de Assis. E aí isso vai ser feito dentro desse ano. A gente montar um edital para uma concessão. Entendi. Esses ônibus que estão chegando serão 5 linhas. Então são quantos ônibus que fazem parte desse contrato? Porque você conta também com ônibus que pode dar defeito. Como que funciona isso? Sim, fazem parte do contrato 6 ônibus. 6 ônibus. Um ônibus é o ônibus que fica ali, reserva. Deu problema, já vai entrar. E emergencialmente na hora. Tá. E como que vai funcionar a logística disso? Não tem catraca? Ou tem? Não tem? Tem catraca? Tem catraca. Mas a catraca é para você ter o índice de pessoas que entram, não para cobrança, óbvio. Sim. Tá. Então como funciona isso? Vai ter um motorista e essa equipe é da prefeitura, não é terceirizada, também contratada? Como funciona? Tudo terceirizado. Tudo. A locação do ônibus ela inclui o motorista, todo o sistema de Wi-Fi, som, ar-condicionado, acessibilidade, completo. A locação você contrata o serviço, então. Entendi. A locação é o serviço do transporte. Tá? Então, foi feito esse estudo e está sendo feita essa contratação. Como a prefeita anunciou ontem e tal. E viralizou, né? O pessoal estava esperando isso daí. Bastante visualizações, né? E deixa eu te perguntar outra coisa. Então tá, você falou que meia hora vai bater aqui. Exatamente. Uma grande questão que o pessoal fala com a gente aqui na Rádio Difusora são os pontos. Aonde pega esse ônibus? Lógico que vai ser uma grande divulgação,
mas vai ter estrutura necessária para as pessoas estarem adequadamente nesse ponto, para, vou usar o termo circular, a circular passar e eles entrarem? Boa pergunta, Jerônimo. Nós fizemos um estudo em todos os pontos. Tem pontos que ele já tem o ponto padrão, que foi um desenho que o pessoal da Secretaria de Obra fez, que é aquele que parece uma casinha arredondadinha. Sim. Então, assim, nós estamos adquirindo material, já temos o levantamento de quantos, vamos falar assim, quantas casinhas dessa a gente precisa para colocar nos pontos. Certo. E nós vamos começar a implementar aonde não tem. E isso é um serviço um pouquinho mais demorado, que vai ser feito pelo nosso pessoal da Secretaria. É que a estruturação da cidade é por conta da Secretaria. Exatamente. Então, assim, nós estamos adquirindo material para ser confeccionados e instalados pela Secretaria de Obras. Isso é interessante, né? Porque assim, na cidade de Assis, é um cidadão assisense, a pessoa perdeu um pouco da referência, né? Acho que um pouco não, muito da referência, né? Onde que eu pego, onde eu vou entrar nele, para onde eu vou e de onde eu venho. Tem muito isso, não tem? Sim, tem bastante. Então, a ideia é que as pessoas, ao olhar, já identificar que é um ponto de ônibus. Isso. Porque vai ser padrão. Tá, vai seguir um padrão. Isso. Tá, e deixa eu te perguntar outra coisa que o pessoal... Depois eu vou ver se o pessoal está perguntando alguma coisa aqui, porque esse negócio da linha... Então vai ter Wi-Fi. Wi-Fi. É só conectar e tá feito. Tá feito. Ar-condicionado, acessibilidade. Acessibilidade é importante, né? Muito importante. Sabe por quê? O pessoal reclama sobre a questão do... Principalmente cadeirantes, essas pessoas que estão precisando ter alguma... Às vezes até engessado, alguma coisa ali precisa subir, né? Sim, sim. E tem que... Os ônibus sendo novos, né? Novo é novo, né? Então ele já foi uma exigência isso, foi né? uma exigência para que a gente pudesse implementar. Você perguntou da bilhetagem, ele tem uma bilhetagem eletrônica, tá? Que é para quê? Para que a gente tenha um controle de quantas pessoas estão utilizando o transporte. Eu posso te dizer hoje, mensal, aí, em torno de 16 mil pessoas utilizam o transporte público hoje em Assis. No atual modelo. No atual modelo. Nas pesquisas e nos levantamentos que nós fizemos, quando você oferece um transporte de qualidade e de excelência, isso baseado em pesquisas que nós pegamos em outras cidades. Como referência, né? Como referência, isso tende a aumentar de 50% a 60% o número de usuários.